Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente, compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora Feal. Segunda parte, Exemplos, capítulo 8, Expiações Terrestres, parte 2. História de um criado. Para uma família de alta estirpe, trabalhava um jovem criado cuja figura, inteligente e fina, surpreendeu-nos por sua distinção. Em suas maneiras, nada transparecia inferioridade. Sua dedicação ao serviço dos seus senhores não tinha a obsequiosidade servil típica das pessoas nessa condição. No ano seguinte, voltando à casa dessa família, não vimos mais o jovem criado e perguntamos se o teriam despedido. Não, responderam. Ele foi passar alguns dias em sua terra natal e lá faleceu. Lamentamos muito a sua perda, porque era uma pessoa excelente e tinha sentimentos verdadeiramente acima de sua posição. Era muito ligado a nós, tendo nos dado provas de grande dedicação. Mais tarde, veio-nos a ideia de evocar esse jovem. Eis o que ele nos contou. Em minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na terra, de uma boa família, que foi, porém, a ruína devido à prodigalidade de meu pai. Fiquei órfão e sem recursos muito jovem. Um amigo de meu pai recebeu-me em sua casa, tratou-me como seu filho e fez com que eu recebesse uma ótima educação, que me despertou a vaidade. Esse amigo é hoje em dia o senhor D.G., a serviço de quem me conheceu. Eu quis, em uma minha última existência, expiar o meu orgulho, nascendo de uma condição servil, e assim encontrei a oportunidade de provar meu devotamento a meu benfeitor. Cheguei mesmo a salvar a sua vida, sem que ele tenha jamais sabido. Foi, ao mesmo tempo, uma prova de que saí com êxito, já que tive forças para não me deixar corromper pelo contato com um meio quase sempre vicioso. Apesar dos maus exemplos, conservei-me puro, pelo que dou graças a Deus, porquanto fui recompensado com a felicidade de que desfruto. Pergunta: em que circunstâncias salvou a vida do senhor de G? Em um passeio a cavalo, no qual eu o seguia sozinho, percebi uma grande árvore que caía em sua direção, que ele não podia ver. Chamei-o com um grito assustador, voltando-se ele bruscamente enquanto a árvore caía a seus pés. Sem o movimento que provoquei, ele teria sido esmagado. O senhor de G, a quem o fato foi narrado, recordou-se de tudo perfeitamente. Pergunta: por que morreu tão jovem? Deus julgou minha prova suficiente. Como pôde tirar proveito dessa prova, já que não tinha lembrança da causa que a motivara? Em minha humilde posição, restava um orgulho instintivo que consegui felizmente dominar, tornando-me a prova proveitosa, sem o que eu teria de recomeçá-la ainda. Meu espírito lembrava-se do que fora, em seus momentos de liberdade. Ao despertar, ficava-me um desejo intuitivo de resistir a minhas tendências, que eu percebia serem más. Foi maior o meu mérito por lutar dessa forma do que se eu lembrasse claramente do passado. A lembrança de minha antiga situação teria estimulado meu orgulho, perturbando-me. Enquanto assim, eu tive que combater apenas as influências de minha nova posição. Perguntam:
Havia anteriormente recebido uma brilhante educação. De que lhe serviu isso em sua última existência, já que não se lembrava dos conhecimentos adquiridos? Esses conhecimentos teriam sido inúteis, um contrassenso até em minha nova posição. Eles permaneceram latentes e hoje eu posso retomá-los. Entretanto, eles não me foram inúteis, porque me desenvolveram a inteligência. Eu tinha instintivamente o gosto pelas coisas elevadas, o que me inspirava repulsa pelos exemplos baixos e infames que tinha sob os olhos. Sem essa educação, eu não passaria de um criado. Pergunta: teriam os exemplos de servidores que têm a seus senhores uma dedicação que chega às raias da abnegação como causa as relações anteriores? Não há dúvida. Ao menos é o caso mais comum. Esses servidores são algumas vezes membros da mesma família, ou, como no meu caso, devedores, pagando uma dívida de gratidão, cuja dedicação facilita-lhes o progresso. É difícil de mencionar todos os efeitos que as simpatias e antipatias de relações anteriores produzem no mundo. Não, a morte não interrompe tais relações, as quais frequentemente perpetuam-se através dos séculos. Perguntam: por que tais exemplos de dedicação dos servidores são tão raros atualmente? Deve-se acreditar isso ao espírito de egoísmo e orgulho do vosso século, oriundo da incredulidade e das ideias materialistas. A verdadeira fé desaparece diante da cupidez e do desejo de ganho, e com ela os exemplos de dedicação. O Espiritismo, reconduzir os homens ao sentimento de verdade, fará renascer as virtudes esquecidas. Nada melhor do que esse exemplo para demonstrar a utilidade do esquecimento das existências anteriores. Se o senhor de G lembrasse que fora o seu jovem criado, ficaria constrangido a ponto de não o manter naquela condição, comprometendo assim uma provação que foi proveitosa a ambos. Pena de Talião. O senhor Antônio B. era um escritor de mérito e estimado por seus compatriotas, tendo exercido com distinção e integridade cargos públicos na Lombardia, quando por volta de 1850, após um ataque de apoplexia, entrou em um estado de morte aparente, que foi diagnosticado, infelizmente, como morte verdadeira, como soe acontecer em tais casos. Contribuiu para o equívoco a percepção de que haveria no corpo sinais de decomposição. 15 dias após o enterro, uma circunstância fortuita fez com que a família pedisse a exumação, um medalhão esquecido por engano dentro do caixão. Qual não foi o assombro dos assistentes quando, ao abrir o esquife, observaram que o corpo havia mudado de posição, estando agora virado de bruços, e, coisa horrível, que uma das mãos fora em parte comida pelo defunto. Tornou-se evidente que o infeliz Antônio B. havia sido enterrado vivo, vindo a sucumbir atormentado pelo desespero e pela fome. Ao ser evocado na Sociedade Espírita de Paris, em agosto de 1861, a pedido de um de seus parentes, o Sr. B. deu as seguintes explicações. Evocação. Que desejais de mim? Um de seus parentes pediu-nos que evocássemos o Senhor, o que fazemos com prazer. Ficaremos felizes se quiser respondermos. Sim, com prazer. Lembra-se das circunstâncias de sua morte? Oh, lembro-me, certamente, mas que despertar a lembrança do castigo.
É verdade que foi enterrado vivo por engano. Não havia como ser de outra forma, porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real. Eu estava quase exangue. Nota 224. Privado de sangue. Descoloração da pele devido à privação de sangue. Nota do autor. Continuando. Não se deve imputar a ninguém algo programado desde antes do seu nascimento. Se tais perguntas incomodam-no, devemos interrompê-la? Não. Podeis continuar. Gostaríamos de saber se está feliz, pois deixou uma reputação de homem de bem. Agradeço-vos muito e sei que orareis por mim. Vou esforçar-me para responder, mas se não me for possível, um de vossos guias habituais há de substituir-me. Poderia descrever as sensações que experimentou naqueles terríveis momentos? Oh, que prova dolorosa! Sentir-me trancado num caixão sem poder virar-me ou mudar de lugar, sem conseguir gritar por ter a voz embargada num ambiente sem ar. Oh, que tortura a de um infeliz que se esforça inutilmente para respirar num espaço reduzido e sem oxigênio. Ai de mim, eu era qual um condenado à boca de um forno, exceto pelo calor. Oh, não desejo a ninguém semelhante tortura. Não, não desejo a ninguém um fim como o meu. Foi uma cruel punição por uma existência cruel e feroz. Não saberia dizer exatamente no que pensava então, apenas que mergulhava no passado, entrevendo vagamente o futuro. O senhor mencionou a expressão cruel punição por uma feroz existência, mas a sua ilibada reputação não nos permitiria supor nada parecido. Poderia explicar-nos isso? O que é a duração de uma existência comparada à eternidade? De certo, procurei agir corretamente em minha última encarnação, mas esse final eu o aceitara antes de retornar à humanidade. Oh, por que me interrogar sobre um passado doloroso que apenas eu e os espíritos, ministros do Todo-Poderoso, conhecíamos? Mas o que é preciso que vos conte, sabeis que, numa existência anterior, eu havia emparedado uma mulher viva, a minha esposa, em uma adega subterrânea. Foi a pena de talião que a mim deveria ser aplicada, olho por olho, dente por dente. Agradecemos-lhes por ter concordado em responder às nossas perguntas e rogamos a Deus que lhe perdoe o passado em atenção ao mérito da sua última existência. Voltarei mais tarde. Agora, o espírito Erasto gostaria de dar alguns esclarecimentos complementares. Instrução do guia do médium. O que deveis aqui tirar de ensinamento é que todas as vossas existências são solidárias, que nenhuma é independente das outras. As tribulações, as confusões e as grandes dores que atingem os homens são sempre consequência de sua vida, de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. Entretanto, é preciso que vos diga que desfechos como este de Antônio B. são raros. E se este homem, cuja última existência foi isenta de crítica, morreu dessa forma, foi porque ele mesmo havia solicitado uma morte semelhante, a fim de abreviar seu tempo na erraticidade e atingir mais rapidamente as esferas superiores. Nota 225. As vidas sucessivas são sempre solidárias entre si. O erro dos dogmas está em interpretar as vicissitudes de uma vida como castigo para pagar as faltas de vidas passadas. Por esse raciocínio, Deus exigiria o sofrimento para pôr fim à culpa. Essa falsa ideia surge pela distorção do orgulho do culpado interessado em diminuir a sua responsabilidade. Sendo o sofrimento uma consequência natural, somente o sincero arrependimento poderá revertê-lo. Assim, as tribulações
São ou oportunidades para o despertar do entendimento, ou escolhas de provar, com vistas a superar, escolhas de provas, com o fim de superar as imperfeições. Essa é a real relação entre as vidas anteriores e a presente. Nota do editor. Continuando. De fato, após um período de perturbação e sofrimento moral para a expiação de seu crime hediondo, este há de ser-lhe perdoado, quando então ele poderá elevar-se a um mundo melhor, onde reencontrará sua vítima que espera por ele e já o perdoou há muito tempo. Sabei, portanto, tirar proveito desse exemplo cruel para suportar com paciência, ó meus queridos espíritas, os sofrimentos físicos e morais, bem como todas as pequenas misérias da vida. Que proveito a humanidade pode tirar de semelhantes punições? Os castigos não são aplicados para o desenvolvimento da humanidade, mas para punir o indivíduo culpado. Realmente, a humanidade não tem nenhum interesse em ver sofrer um dos seus. Neste caso, a punição foi apropriada à falta cometida, porque há loucos, cretinos e paralíticos. Por que alguns morrem queimados e outros que vivem durante anos a tortura de uma longa agonia entre a vida e a morte? Oh, credem-me, respeitai a soberana vontade e não sondeis o propósito dos desígnios da providência. Aprendei isto: Deus é justo e faz bem o que faz. Erasto. Não existe, nesse caso, um grande e grave ensinamento? Vemos que a justiça divina alcança sempre o culpado e, ainda que tarde algumas vezes, nunca deixa de seguir o seu curso. Não é altamente edificante saber que, mesmo que grandes culpados acabem sua existência de forma tranquila e muitas vezes na abundância dos bens terrestres, a hora da expiação, cedo ou tarde, a eles chegará? Compreendem-se penas de tal natureza não só porque estão ao alcance de nossos olhos, mas porque sem lógicas. Acreditamos nelas porque a razão as sanciona. Uma existência honrosa, portanto, não nos exime das provas da vida, porque as escolhemos ou aceitamos como complemento da expiação. É o saldo de uma dívida que devemos pagar antes de receber o prêmio pelo progresso realizado. Nota 226. A expiação é sempre um processo de conscientização e superação dos hábitos equivocados pelo esforço da vontade. Está nas faculdades da alma a chave do aperfeiçoamento espiritual. Sempre Deus age por meio de leis naturais. Fazem parte das fantasias do homem orgulhoso do velho mundo, os dogmas de castigo divino, queda e penas eternas. O Espiritismo surge para secundar a revolução moral, complemento da conquista do pensamento científico da humanidade. Os tempos estão chegados. Nota do editor. Continuando, se considerarmos como eram frequentes nos séculos passados, mesmo nas classes mais elevadas e mais esclarecidas, os atos de barbárie que hoje tanto nos revoltam, se nos dermos conta de quantos assassínios eram cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida do semelhante, tantos em que o forte esmagava o fraco inescrupulosamente, se levarmos tudo isso em consideração, compreenderemos quantos devem existir entre os homens dos nossos dias que têm algo do passado a purificar. Assim, não nos espantará mais o número considerável de pessoas a morrer em acidentes isolados ou em catástrofes coletivas. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os preconceitos da Idade Média e dos séculos que se seguiram legaram às gerações futuras uma dívida imensa que ainda não foi liquidada. Muitas desgraças não nos parecem merecidas porque enxergamos apenas o momento atual. Nota 227.
Essa explicação de Allan Kardec apresenta a figura de que as desgraças dos nossos tempos representam a oportunidade de reflexão coletiva sobre as leis naturais que regem a moral. Nosso planeta está em transição de fase entre a de expiações e provas e a de regeneração, quando o bem tenderá ao predomínio e a humanidade já poderá entrever o futuro de paz, harmonia e felicidade que lhe está reservado. Nota do editor. Senhor Letil. O senhor Letil, industrial dos arredores de Paris, morreu de forma horrível em abril de 1864. Uma caldeira fervente de verniz pegou fogo e tombou sobre ele. Num piscar de olhos, o senhor Letil foi coberto pelo verniz ardente e compreendeu de imediato que estava perdido. Achando-se naquele momento na oficina apenas um jovem aprendiz, ele teve ainda ânimo de dirigir-se à sua casa, distante mais de 200 metros. Quando recebeu os primeiros socorros, certas áreas queimadas soltavam-se, deixando a descoberto os ossos de uma parte do corpo e da face. Ele viveu assim ainda por 12 horas, padecendo os mais duros sofrimentos, conservando, apesar de tudo, a presença de espírito até o último momento, aproveitando para pôr seus negócios em ordem com perfeita lucidez. Durante sua cruel agonia, ele não se lamentou, não fez queixa alguma e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de caráter afável e benevolente, amando e amado e estimado por todos os que o conheciam. Ele havia abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não de maneira sempre refletida, razão porque, mesmo sendo médium, foi vista de numerosas mistificações que, entretanto, não lhe abalaram a fé. A confiança no que os espíritos lhe diziam beirava por vezes a ingenuidade. Evocado na Sociedade Espírita de Paris em 29 de abril de 1864, poucos dias depois de sua morte e ainda sob a impressão do terrível acidente que fora vítima, deu a seguinte comunicação: toma-me uma profunda tristeza. Ainda aterrorizado com minha morte trágica, imagino-me sob a lâmina de um carrasco. Oh, como sofri, como sofri. Estou trêmulo e parece que ainda sinto o cheiro nauseante de minhas carnes queimadas espalhavam envolvendo-me. Uma agonia de 12 horas que padeceste, meu espírito culpado, mas que suportastes sem queixas e assim receberás o perdão de Deus. Ó, minha bem-amada, não chores mais por mim, minhas dores logo diminuirão. Eu não sofro mais, de fato, mas a lembrança equivale à realidade. Meu conhecimento sobre o Espiritismo ajuda-me muito. Vejo agora que sem esta amável crença teria permanecido no delírio em que fui lançado por essa morte horrível. Tenho, porém, um consolador que não me deixa desde o meu último suspiro. Eu ainda conseguia falar quando já o via perto de mim. Imaginei fosse um reflexo de minhas dores, causando-me vertigens e mostrando-me fantasmas. Mas não, era meu anjo da guarda que, silencioso e mudo, consolava-me pelo coração. Assim que dei adeus à terra, disse-me: vem, meu filho, vem rever o dia. Respirei mais livremente, acreditando sair de um sonho aterrorizante. Perguntei por minha bem-amada esposa e por meu corajoso filho que a mim se dedicara. Todos estão na terra, disse-me ele, e tu, meu filho, tu estás entre nós. Busquei minha casa, o anjo ali deixou-me entrar, sempre a acompanhar-me. Vi todos chorando, tudo triste e enlutado naquela casa outrora tranquila.
Não aguentei por muito tempo a visão do doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse a meu guia: "Ó, meu bom anjo, saiamos daqui." Ao que o anjo respondeu: "Sim, saiamos e procuremos o repouso. Desde então, sofro menos. Se não visse minha esposa inconsolável e meus amigos tão tristes, eu seria quase feliz. Meu bom guia, meu querido anjo, fez-me ver a causa de uma morte tão dolorosa e para vosso ensinamento, meus filhos, vou confessá-la. Há 2 séculos, fiz queimar na fogueira uma jovem que tinha entre 12 e 14 anos, inocente como se é em tal idade. De que era acusada? De haver sido cúmplice de uma intriga contra a política da igreja. Eu era um juiz inquisidor italiano. Como os carrascos não ousaram tocar no corpo da pobre criança, fui eu mesmo juiz e carrasco. Ó justiça, justiça de Deus, como és grande. Submetendo-me a ti, prometi a mim mesmo não vacilar no dia da prova e tive forças para manter a palavra. Não me queixei, e vós me perdoastes, ó meu Deus. Quando, porém, a lembrança de minha pobre e inocente vítima poderá apagar-se de minha memória. Essa lembrança é que me faz sofrer. É preciso que também ela me perdoe. Ó vós, filhos da nova doutrina, às vezes dizeis: não nos lembramos do que fizemos anteriormente, razão porque não podemos evitar os erros a que nos expomos pelo esquecimento do passado. Ó meus irmãos, dai graças a Deus. Se ele mantivesse em vós a lembrança do passado, não teríeis tranquilidade alguma na terra. Perseguidos incessantemente pela vergonha e pelo remorso, poderíeis ter um momento de paz sequer? O esquecimento é uma bênção. A lembrança, neste caso, é uma tortura. Em mais alguns dias, como recompensa pela paciência com que suportei minhas dores, Deus há de conceder-me o esquecimento da falta. Eis a promessa que o meu bom anjo acaba de fazer. O caráter do senhor Letio, em sua última existência, comprova o quanto seu espírito evoluiu. Sua conduta foi o resultado do arrependimento e das boas decisões que tomara. Mas isso não era suficiente. Faltava coroar suas resoluções com uma grande expiação. Era preciso que ele sofresse como um homem encarnado que fizera sofrer a outrem. A resignação diante do terrível evento era para ele a maior prova, e felizmente ele não falhou. O conhecimento do Espiritismo certamente muito contribuiu para sustentar-lhes a coragem por conta da fé sincera que lhe proporcionou na vida futura. Ele sabia que as dores da vida são provas e expiações, e a elas submeteu-se, sem murmurar, dizendo: Deus é justo, por certo eu o mereci. Um médico ambicioso. A senhora B, de Bordeaux, não passou pelas comoventes angústias da miséria, mas foi por toda a vida vítima de dores físicas em consequência das numerosas doenças graves que a acometeram desde os 5 meses de idade. Por 70 anos e quase anualmente, alguma moléstia a levaria à beira da morte. Tendo sido por vezes envenenada em experiências com uma ciência inconsequente, fez com ela seu organismo debilitado, tanto pelos remédios quanto pelas doenças, deixou-a até o fim de seus dias entregue a sofrimentos intoleráveis que nada conseguia atenuar. Sua filha, espírita cristã e médium, pedia a Deus em suas preces que aliviasse suas provas cruéis, mas seu guia espiritual disse-lhe que simplesmente pedisse forças para sua mãe suportá-las com paciência e resignação, ditando-lhes as seguintes instruções: tudo tem a sua razão de ser na existência humana.
Dos sofrimentos que causastes, não há uma só que não encontre eco nos sofrimentos, por que passais. Nenhum de vossos excessos que não encontre contrapartida em uma de vossas privações. Uma lágrima que caia de vossos olhos, sem que seja para abluir uma falta, por vezes um crime. Enfrentai, portanto, com paciência e resignação as vossas dores físicas e morais, por mais cruéis que vos pareçam, e lembrai do lavrador, de membros alquebrados pela fadiga, mas que prossegue na lida sem parar, por sempre imaginar diante de si as espigas douradas que verão o resultado de sua perseverança. Tal é o destino do infeliz que sofre na terra. O desejo ardoso da felicidade, adoroso da felicidade, que constituirá o fruto de sua paciência, torna-o forte diante das dores passageiras da humanidade. Assim acontece com tua mãe. Cada dor que ela aceita como expiação é uma nódoa do seu passado que se apaga. E quanto mais cedo todas as manchas apagarem-se, mais cedo ela será feliz. A falta de resignação torna o sofrimento inútil, o que faz com que as provas precisem ser retomadas. Portanto, o mais útil para ela é a coragem e a submissão. É isso que deve pedir a Deus e aos bons espíritos para ela. Tua mãe foi outrora um médico inteligente que vivia em meio ao conforto, cobrindo-se de dádivas e de honras. Esse médico ambicionava glórias e riquezas e almejava alcançar o apogeu da ciência, não com a intenção de aliviar seus irmãos, pois não era filantropo, mas apenas de aumentar a sua reputação e, por conseguinte, sua clientela, de forma que a nada se furtava com o objetivo de levar adiante as suas investigações. Com o intuito de estudar o processo das convulsões, provocou-a na própria mãe, martirizando-a em seu leito de dor. Aqui, a criança era submetida a experiências que lhe dariam a chave de determinados fenômenos. Ali, o velho via o seu fim precipitado. Acolá era um homem vigoroso que se sentia enfraquecer pelo estudo dos efeitos de tal ou qual substância. Experimentos todos levados a cabo sem que as infelizes vítimas sequer desconfiassem. A satisfação da cupidez e do orgulho, assim como a sede de ouro e de fama, foram as causas de sua conduta. Foram necessários séculos e terríveis provações para domar esse espírito orgulhoso e ambicioso, até que o arrependimento desse início o seu programa de regeneração. A reparação ruma ao fim, porque as provas desta última existência são suaves se comparadas àquelas porque já passou. Coragem, portanto, pois se a pena foi longa e cruel, a recompensa concedida pela paciência, pela resignação e pela humildade será grande. Coragem, todos vós que sofreis, considerai quão breve é a vossa existência material. Pensai nas alegrias da eternidade. Invocai a esperança, essa amiga dedicada de todo o coração sofredor. Invocai a fé, irmã da esperança, a fé que vos mostra o céu, onde a esperança permite que entreis antes do tempo. Invocai igualmente esses amigos enviados pelo Senhor, amigos que vos cercam, sustentam e amam, e cuja solicitude constante encaminha-vos na direção daqueles que haveis ofendido ao transgredir as leis divinas. Após a sua morte, a senhora B. transmitiu tanto à filha como à Sociedade Espírita de Paris várias comunicações que refletem as mais elevadas qualidades e confirmam os fatos narrados. Um deficiente mental. Sociedade Espírita de Paris, 1850. Charles de Saint-G
Era um menino deficiente mental de 13 anos de idade, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram limitadíssimas, a ponto de nem mesmo reconhecer os pais e mal conseguir alimentar-se sozinho. Nele ocorrera a completa paralisia do desenvolvimento orgânico. 1. A São Luís. Poderia dizer-nos se é possível evocar o espírito dessa criança? Sim, podeis evocá-lo como se evocasseis o espírito de um morto. A resposta do Senhor leva-nos a supor que a evocação pode ser feita a qualquer momento, é verdade? Sim, sua alma prende-se ao corpo por laços materiais, não por laços espirituais. Ela pode sempre desligar-se. Evocação de Charles de Saint-Exupéry. Sou um pobre espírito preso à terra, qual ave presa pelo pé. Em seu estado atual como espírito, tem consciência de seu estado de invalidez na terra? Sim, sinto claramente o meu cativeiro. Quando seu corpo dorme, desligando-se, seu espírito tem as ideias tão lúcidas como se estivesse no estado normal? Quando o meu infeliz corpo repousa, sou um pouco mais livre para elevar-me em direção ao céu, onde respiro. Experimenta como espírito uma sensação penosa por conta de seu estado físico? Sim, já que é uma punição. Recorda-se de sua existência anterior? Oh, sim. Ela é a causa do meu exílio no presente. Que existência foi essa? A de um jovem libertino durante o reinado de Henrique III. Disse que sua condição atual é uma punição. Ela não foi então sua própria escolha? Não. Como pode sua existência atual servir ao seu progresso no estado limitadíssimo em que se encontra? Ela não é nula para mim diante de Deus que a impôs. Pode prever a duração de sua existência atual? Não. Mais alguns anos e voltarei à minha pátria. Desde sua existência anterior até a encarnação atual, o que fez como espírito? Como eu era um espírito leviano, Deus aprisionou-me. Tem consciência do estado de vigília, no estado de vigília, do que se passa ao redor, apesar da imperfeição de seus órgãos? Eu vejo e ouço, mas o meu corpo não compreende nem vê nada. Podemos fazer algo que lhe seja útil? Nada. Ah, São Luís. As preces por um espírito que está encarnado podem ter a mesma eficácia que por um espírito errante? As preces sempre são boas e agradáveis a Deus. Nas condições em que se encontra esse pobre espírito, elas não lhe podem servir para nada no momento, mas servirão mais tarde, porque Deus vai tê-las em conta. Esta evocação confirma o que sempre foi dito sobre os deficientes mentais. Sua incapacidade intelectual não está ligada à incapacidade do espírito, que, se não levamos em consideração os órgãos físicos, desfruta de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. Ela não os elimina. É como um homem vigoroso cujos membros estivessem limitados por algemas. Instrução de um espírito sobre a deficiência mental e sobre o cretinismo dada na Sociedade Espírita de Paris. Os deficientes mentais são seres punidos na Terra pelo mau uso que fizeram das faculdades poderosas. Eles têm a alma encarcerada num corpo cujos órgãos são incapazes de expressar seus pensamentos. Esse mutismo intelectual e físico é uma das mais cruéis punições na Terra. Muitas vezes ela é escolhida pelos espíritos arrependidos que querem expiar suas faltas. Essa provação não é improdutiva, porque o espírito não permanece estacionário em sua prisão de carne. Seus olhos aparvalhados veem, seu cérebro atrofiado compreende, sem que nada, porém,
possa se traduzir, seja pela palavra, seja pelo olhar, exceto pelo movimento. Encontram-se intelectualmente na situação de letárgicos e dos letárgicos e dos catalépticos, que veem e entendem o que se passa à volta sem poder nada exprimir. Quando tendes esses terríveis pesadelos, em que sonhais que quereis fugir de um perigo, em que soltais gritos para pedir socorro, enquanto vossa língua fica presa ao céu da boca e vossos pés ao chão, experimentais por um instante o que o cretino experimenta todo o tempo, a paralisia do corpo conexa à vida do espírito. Quase todas as enfermidades têm, assim, a sua razão de ser. Nada ocorre sem causa, e o que considerais como uma injustiça do destino é a aplicação da mais alta justiça. A loucura também é uma punição pelo abuso de elevadas faculdades. O louco tem duas personalidades, a que delira e a que tem consciência de seus atos sem poder governá-los. Quanto aos cretinos, a vida contemplativa e isolada de suas almas, sem as distrações do corpo, pode também ser agitada por eventos, como no caso das existências mais complicadas. Alguns revoltam-se contra seu suplício voluntário, lamentando tê-lo escolhido e sentindo um desejo furioso de voltar a uma outra vida, desejo que os faz esquecer a resignação com a vida presente e o remorso da vida passada que guardam na consciência. Os cretinos e os loucos sabem mais que vós, escondendo-se sob sua incapacidade física, um poder intelectual do qual não fazes ideia alguma. Os atos de furor ou de imbecilidade a que se entrega o corpo são julgados pelo ser interior, que com eles sofre e deles se envergonha. Assim, ridicularizá-los, injuriá-los ou mesmo maltratá-los, como algumas vezes acontece, é aumentar-lhes o sofrimento, porque os faz sentir mais duramente a própria fraqueza e degradação. Se pudessem, acusariam de covardia os que agem dessa forma, por saberem que suas vítimas são indefesas. O cretinismo não é uma das leis de Deus, e a ciência pode fazê-lo desaparecer, pois é o resultado material da ignorância, da miséria e da falta de higiene. Os novos processos de saneamento básico e higiene que a ciência tornará mais prática, pois ao alcance de todos, tendem a erradicá-lo. Sendo o progresso a condição expressa da humanidade, as provas impostas serão modificadas e seguirão a marcha dos séculos. Passarão a ser a todas morais. E logo que vossa terra, jovem ainda, houver passado por todas as fases de sua existência, virá a ser uma morada de felicidade, como outros planetas mais adiantados. Pierre Juti, pai do médium. Houve um tempo em que se punha em discussão a alma dos cretinos. Perguntava-se, então, se eles realmente pertenciam à espécie humana. Do modo como são vistos hoje dentro da perspectiva do espiritismo, não é moralmente elevado, constituindo um grande ensinamento? Não temos aqui um assunto para sérias reflexões, ao pensarmos que esses corpos limitados encerram almas que talvez tenham brilhado no mundo? Que suas almas são tão lúcidas e pensam tanto quanto as nossas, sob o espesso invólucro que lhes sufoca as manifestações e que um dia o mesmo pode acontecer conosco, se abusarmos das faculdades que nos concedeu a providência? Além disso, como espiar o cretinismo de modo que esteja de acordo com a justiça e a bondade de Deus, sem admitir a pluralidade das existências? Se a alma não vem,
depois, não viveu antes? Se a alma não viveu antes, é porque ela é criada ao mesmo tempo que o corpo. Nessa hipótese, como justificar a criação das almas tão desfavorecidas como a dos cretinos por um Deus justo e bom? Pois nesse caso não se trata de um desses acidentes com uma loucura que se pode prevenir ou curar. Esses seres nascem e morrem na mesma situação. Não tendo eles nenhuma noção do bem e do mal, é o seu destino na eternidade? Serão felizes, do mesmo modo que os homens inteligentes e trabalhadores? Mas por que tal favorecimento, já que tampouco fizeram bem algum? Tampouco fizeram bem algum? Ficarão no que se chama limbo, ou seja, em um estado misto, que não é nem a felicidade nem o infortúnio, mas porque essa inferioridade eterna é culpa deles se Deus os criou cretinos? Desafiamos todos aqueles que se recusam a aceitar a doutrina da reencarnação a saírem de tal impasse. Com a reencarnação, ao contrário, o que parece uma iniquidade transforma-se em admirável justiça. O que é inexplicável explica-se da maneira mais racional. Além disso, jamais vimos aqueles que combatem a ideia da reencarnação utilizarem-se de outro argumento que não fosse o da objeção pessoal a retornar à Terra. Ao que lhe respondemos, para mandar-vos de volta à Terra, Deus não pede a vossa permissão, assim como o juiz não indaga a opinião do condenado para enviá-lo à prisão. Cada qual tem a responsabilidade de não precisar retornar à Terra, bastando para isso aperfeiçoar-se o bastante para merecer ascender ao mundo mais elevado. Nesses mundos felizes, porém, o egoísmo e o orgulho não são admitidos. Portanto, é para que nos livremos dessas enfermidades morais que precisamos trabalhar se quisermos avançar. Sabe-se que em certos lugares, os cretinos, longe de serem alvo de desdém, são cercados de generosa atenção. Tal sentimento não resultaria de uma intuição do verdadeiro estado desses desafortunados, tanto mais digno da atenção, quanto uma vez que tais espíritos compreendem a situação em que se encontram, mais devem sofrer ao serem rejeitados pela sociedade? Considera-se até, nesses lugares, como um favor e uma bênção ter um desses seres na família. Superstição? É possível, porque entre os ignorantes a superstição mistura-se às ideias mais santas de que não se dão conta. De qualquer forma, porém, para os pais é uma ocasião de exercer uma caridade tanto mais meritória, pois, sendo em geral pobres, ela constitui um encargo sem retorno material. Há mais mérito em cobrir de cuidados afetuosos uma criança desfavorecida do que aquela cujas qualidades possam oferecer algum tipo de compensação. Ora, a caridade do coração, sendo uma das virtudes mais agradáveis a Deus, sempre atrai a sua bênção para os que a praticam. Tal sentimento inato entre essa gente equivale à prece. Obrigado, meu Deus, por nos ter dado, como prova, um ser fraco a sustentar, um aflito a consolar. Nota 228. A autonomia moral, segundo o Espiritismo, expõe o fato de que a humanidade se constitui de espíritos em diversas fases evolutivas, todas lutando por seu aperfeiçoamento. Cada vida tem um objetivo, cada tribulação é um recurso para o entendimento. A vida humana, em nosso planeta, é uma escola. Não há lugar para qualquer tipo de preconceito. Todos devem ter oportunidade.
O portador de deficiência mental pode ser um espírito de elevada inteligência, vivenciando uma prova ou expiação para o seu aperfeiçoamento, que dedica sua vida a cuidar de um ser. Deve-se honrar pela oportunidade, pois, por sua dedicação, será solidariamente feliz após essa vida. A inclusão, o respeito pela diversidade, o respeito pelos menos evoluídos, a proteção aos mais fracos e simples, tudo isso faz parte do mundo novo e será a conquista da educação moral que o Espiritismo propõe. Nota do editor.